Olá, olá, vamos para mais um vídeo com o professor Franco. O que eu quero mostrar para você agora é o gráfico do espaço em função do tempo no movimento uniforme. Primeiro, nós sabemos que no movimento uniforme, a equação que rege esse movimento, a equação horária do espaço, é o sorvete, S é igual a S0 mais VT, onde S0 é a posição inicial, V é a velocidade. Então isso daqui na verdade é uma função, certo? É uma função S, F de T. SF de t, espaço em função do tempo. Você está percebendo que é uma função do primeiro grau. Se é uma função do primeiro grau, logo o gráfico vai ser uma reta. Você concorda comigo que essa função é do tipo y, que é igual a b, mais ax? Lembra a funçãozinha de primeiro grau na matemática? Pois é, mesma coisa, onde S é o espaço que representa o y. B é o S0, que é a constante, também chamado de coeficiente linear, lembra disso? T é o x. E V é a velocidade que representa o A, que é a constante, que também se chamava coeficiente angular, lembra? Ou taxa de variação. Pois é exatamente a mesma função. Como é uma função do primeiro grau, logo o gráfico vai ser uma reta. Lembrando que quando eu falo a reta, ela pode ser crescente ou decrescente. Quem define se a reta vai ser crescente ou decrescente era o sinal desse cara aqui, ó. Era o sinal do coeficiente angular. Coeficiente angular positivo, a reta crescente. Coeficiente angular negativo, a reta decrescente, certo? Eu vou começar trabalhando com você aqui, mostrar uma reta crescente. Vou mostrar para você uma reta onde a velocidade é positiva. Então olha só esse exemplo que eu vou fazer para você aqui. Olha só, o que dá para eu perceber aqui? Que no instante zero, a partícula estava numa posição que eu vou chamar de S0. Aí o tempo foi passando, e a posição foi mudando, você percebeu ou não? O tempo foi passando e a posição foi mudando. Você percebeu que à medida que o tempo aumenta, o espaço aumenta também? Você concorda que esse cara está indo para frente? Pois é, olha só, à medida que o tempo passa, o espaço aumenta também. Ele foi até uma determinada posição que eu vou chamar de S. Se o tempo passou e o espaço aumentou também, eu posso chamar esse movimento de progressivo. É aquele movimento onde o cara está indo para frente. Se ele está indo para frente, naturalmente a velocidade é positiva. Movimento progressivo, a velocidade é positiva, você não pode esquecer disso. Movimento progressivo, a velocidade é positiva. E o móvel está indo para frente. Você não pode esquecer isso, em hipótese alguma, tudo bem? Tá, velocidade positiva, progressivo. O que mais que esse gráfico fornece, Franco? Você concorda comigo que se eu pegar aqui e resolver calcular a tangente desse ângulo alfa aqui, a tangente desse ângulo alfa, ou seja, a inclinação da reta. Ao pegar a tangente, eu vou ficar com ΔS, que é o cateto oposto. O cateto oposto é o ΔS. É ou não é o ΔS? Foi de S0 até S, é o ΔS. Pelo tempo gasto. Qual foi o tempo gasto? Foi o ΔT. Foi ou não foi o ΔT? É o tempo. Então a tangente desse ângulo é ΔS sobre ΔT. Mas ΔS sobre ΔT não é velocidade, Franco? É velocidade. Então será que eu posso dizer que no gráfico do espaço em função do tempo, a velocidade é numericamente a tangente do ângulo alfa? Exatamente isso. A velocidade é numericamente a tangente do ângulo alfa. A gente chama isso de inclinação do gráfico, certo? Então, eis aqui um exemplo do gráfico espaço em função do tempo para o movimento uniforme, lembrando que a função horária é do primeiro grau, sendo assim o gráfico vai ser uma reta crescente ou decrescente. Quem vai definir se é crescente ou decrescente? É o sinal da velocidade, velocidade positiva crescente, se a velocidade fosse negativa seria decrescente. Então nós temos aqui espaço em função do tempo para o movimento uniforme.